Então, boa tarde, damos as boas-vindas e desejamos para todos um bom fim de tarde. Já viram o título desta hora? E será então que os Espíritos nos concedem todos os pedidos? Basta apenas fazer esses mesmos pedidos? E se pedirmos, eles satisfazem-nos sempre? Diz-nos Jesus em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei à porta e ela se abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Mas para nos religarmos, para conseguirmos entrar em prece, para estabelecermos comunicação com os espíritos de luz, é sem dúvida a oração a fórmula perfeita para o conseguirmos. As preces que fazemos a Deus são ouvidas pelos espíritos destinados à execução da sua vontade. Aquelas que são dirigidas diretamente aos espíritos são por eles levadas a Deus, já que nada pode acontecer sem a sua soberana vontade. No entanto, ao ligar-se aos bons espíritos, o homem chama para si o concurso de forma a sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos, adquirindo assim a força moral necessária para vencer as dificuldades, encontrar o caminho certo e resistir às tentações. Tudo aquilo que lhe pedimos, porém, se realiza ou não mediante as leis divinas. Tudo aquilo que pedirmos ao alto nos é concedido não só pelo nosso merecimento, através das leis divinas, das leis que regem todos os mundos e todo o universo. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna a expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser alteradas ao capricho de cada um de nós. Mas daí a acreditar-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade,
vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar evitá-los. Deus não lhe outorga a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis divinas. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis divinas, mas subordinadas sempre à sua vontade. Depois vamos ao Livro dos Espíritos, à questão 525, onde Allan Kardec questiona: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E os espíritos respondem: certamente, pois que vos aconselham. E numa outra pergunta: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis naturais. Portanto, as leis divinas é que tudo regulam. E Allan Kardec acrescenta: imaginamos erradamente que aos espíritos só cabe manifestar a sua ação por fenómenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que têm nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocado, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém também a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio e está ao mesmo tempo a ser ajudado pela espiritualidade. Na questão 532, têm os espíritos o poder de afastar certas pessoas, os males, e de favorecê-las com a prosperidade? E os espíritos respondem: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vos-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão
os que sabem assistir-se a si mesmos. E podemos lembrar-nos das palavras de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Esse é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Questão 545. Quando algo de venturoso vos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? E os Espíritos respondem: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons Espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Então, apesar dos Espíritos nem sempre nos poderem conceder tudo aquilo que lhe pedimos, é grande e consoladora a ideia de termos junto de nós seres que nos são superiores, prontos para nos aconselharem, ampararem e nos ajudarem na ascensão da grande montanha do bem. É grande e valioso o seu trabalho em todos os cantos e recantos da terra e nos espaços siderais, recebendo eles inspiração no que devem fazer em favor de tudo e de todos, por se encontrarem em todas as faixas da vida. Tudo é impulsionado em todos os mundos pelos agentes de Deus, cada um na sua gradação, operando em favor de todas as coisas. Então, concluímos que podemos e devemos fazer os nossos pedidos a Jesus, a Deus, mas também aos Espíritos de luz. O nosso pedido chegará ao local, ao sítio certo, onde pode ser recebido. E que os Espíritos podem fazer muito por nós. Assim, possamos também nós fazer a nossa parte. Que sempre sejamos abençoados na subida para a luz do amor e que Jesus esteja sempre conosco.